estudantes da primeira série! Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ezion. Oi, Ezion, tudo bem? E a gente está aqui para falar de um assunto bem interessante, que são as ginásticas de academia. Eu sei que na primeira série, a idade de vocês já começam a querer gostar de ir para academia, fazer exercício, né? Como dizem popularmente, puxar ferro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, né, todo esse contexto da ginástica de academia, alguns benefícios, vamos ver um pouquinho sobre o que são essas ginásticas relacionadas à academia. Então qual é o objetivo da nossa aula? É que vocês vivenciem a ginástica de condicionamento físico. Dentro da ginástica de condicionamento físico, a gente encontra a ginástica de academia. Na ginástica de academia, o que vocês acham, tá? Nas ginásticas de academia, vocês acham que os exercícios, eles podem acontecer sem a utilização de aparelho algum? Quando você vai para a academia, chega na academia, você acha que você consegue fazer exercícios sem aparelho? O que vocês acham? No ambiente da academia, quando a gente está lá naquele estúdio, naquele local, o que vocês mais gostam? Óbvio, né? Quem faz e quem não faz, pense o que mais gostaria. As pessoas, né? A socialização entre as pessoas, as músicas que são tocadas lá, os aparelhos ou os exercícios. O que você mais gosta? Então vamos definir o que é essa ginástica de academia, para a gente entender um pouquinho mais. Então uma definição sucinta aqui é atividade física que reúne movimentos com a função de promover uma maior flexibilidade e elasticidade do corpo. É óbvio que essa é uma definição bem simples do que é essa ginástica de academia, mas é de uma maneira simples para vocês entenderem. Aqui na imagem, aqui vocês podem acompanhar, ele está utilizando o quê? Uma corda naval. Ah, então ele está fazendo um exercício com uma corda naval. Vocês já irem se familiarizando com esses aparelhos. Vamos falar um pouquinho sobre a história, como que surgiram essas ginásticas de academia. Desenvolveu-se a partir dos exercícios físicos realizados na preparação dos soldados da Grécia Antiga. Então lá na Grécia eles verificaram que poderiam utilizar de alguns aparelhos e poderiam utilizar dessa ginástica em algum ambiente para que melhorasse seu desempenho, né, nas guerras ou com seus soldados, depende do qual era o intuito daquela preparação dos seus soldados. No Brasil, a partir da década de 80, ela se instaurou efetivamente nas academias. Então, desde 80, ela foi crescendo e vocês sabem que ela, cada dia mais, ela vem numa crescente maior. Atualmente, ela também tem outras funções. E quais são essas funções? Competição ou não. Professora, competição de ginástica, de academia? Como assim? Vocês talvez já devem ter visto, se não viram, existem competições, por exemplo, de barra. Quantas barras a pessoa consegue fazer em determinada quantidade de tempo? Então, essa é uma competição. Existem competições de grupos, né? O CrossFit veio com bastante competições também. Então, existem várias competições relacionadas à academia. A manutenção das capacidades físicas, então capacidade física, resistência, força, equilíbrio, né, coordenação motora, do condicionamento físico e mental também, e laboral. O que é laboral? Laboral é relacionado ao trabalho. Muitas empresas, as pessoas ficam muito tempo sentadas e tem um momento que tem a ginástica laboral, que ela vai fazer o exercício. Então algumas empresas já estão montando essas academias dentro da própria empresa, para que essas pessoas elas saiam ali do ambiente de trabalho, façam o exercício, façam a ginástica e voltem para o trabalho mais dispostos. E com isso eles verificam também que a produtividade ela aumenta. E também outras funções, tá? Métodos que influenciaram com relação à ginástica de academia. Nos anos 60 e 70, a gente tem uma crescente da calistenia. O que é a calistenia? A calistenia é realizar exercícios com o próprio peso do corpo. Aqui a gente tem um exemplo na imagem de uma calistenia, muitos chamam de calistenia acrobática, tá? Que é para realizar esse movimento que ele está fazendo é muito difícil, não é fácil, precisa de muita força, então é um movimento de calistenia. Nos anos 80, a gente tem a ginástica aeróbica, negócio para acumular capital. Então, na década de 80, a gente teve essa ginástica que foi também uma
uma explosão, né, dessa ginástica aeróbica, que daí as pessoas viram que dava dinheiro e começaram a ganhar dinheiro com relação a esse tipo de ginástica. E nos anos 80 a gente teve também a influência da ginástica localizada e do step training. O step training é aquele, como a gente viu, aquele aparelho, né, uma plataforma que ela pode ter diversas alturas, né, o treino em cima desse step. Qual é o objetivo da ginástica de academia? Então, quais os objetivos dessa ginástica? Trabalhar o condicionamento físico, a saúde e a estética corporal, entre outros benefícios. Alguns buscam pela saúde, alguns buscam pela estética corporal, então tem vários benefícios. Foca em exercícios que trabalham a resistência aeróbica, resistência muscular localizada, força muscular, flexibilidade e também na composição corporal. Então esse é o foco da ginástica de academia. Alguns exemplos para vocês. Então eu dividi em dois, então aulas em grupo e aulas individuais. Então as aulas em grupo a gente pode encontrar as danças, algumas lutas que são realizadas nas academias, ginástica, treinamento funcional, o spinning, step, o crossfit e a hidroginástica. Essas aulas elas podem ser realizadas em grupo ou também individuais algumas, a maioria em grupo. E as individualizadas, a musculação e a natação, por exemplo, tá? E a gente chega no nosso primeiro exercício. Qual dos itens você mais se identifica e por quê? Nós temos 3 exemplos aqui. Então eu quero saber qual o item que você mais se identifica, qual que você mais gostaria de fazer ou qual que você já faz que você gosta. E por quê? Nós já voltamos. Qual vocês se identificaram dos 3 exemplos, né? Aqui a gente tem o spinning, que são exercícios realizados na bicicleta. Aqui a gente tem o crossfit, que é uma tendência que está aumentando a cada dia. E aqui a hidroginástica,
né? O professor está dando aula ali na plataforma e os alunos ali realizando exercício. Qual você identificou mais? Aí vai uma questão de gosto, né? É só para vocês visualizarem e entenderem cada uma delas, né? E saber qual que é o propósito de cada uma delas para o que você gosta. Gosto mais dessa, professora, da hidroginástica porque tem água, ou enfim, gosto do crossfit porque é mais força. Aí é de cada um, tá? É de gosto. Continuando. Vamos falar um pouquinho, vamos visualizar um pouquinho sobre esse processo histórico da ginástica. Eu encontrei essas imagens, achei bem importante, bem interessante para vocês, no visual, entenderem como foi esse processo. Eu quero que vocês tentem identificar a vestimenta, como ela foi mudando com o tempo. Então vamos lá. Em 1910, olha como é que eram as ginásticas. Depois a gente vai para 1920, aqui do ladinho. Vocês conseguem imaginar uma pessoa indo para a academia com essa roupa que ela está usando aqui, hoje em dia? Não, né? Não é utilizado mais esse tipo de vestimenta, mas só para a gente entender. Aí aqui, 1930 e 1940. 1950, 1960, né, com o twist, 1970 e 1980. Muitos professores estão nessa época aqui, né, nesse quadro aqui, se identificam com certeza com a vestimenta que eles estão utilizando. Daí 1990, né, a luta veio muito forte com a ginástica. Em 2000, a dança também foi bem vista ali, a gente encontrou bastante dança associada à ginástica. Em 2010, a zumba. E aqui, como a gente pode pensar que hoje a gente consegue visualizar a ginástica. Algumas precauções que a gente tem que ter quando a gente for realizar a prática, tá? Isso é muito importante. A intensidade dos movimentos, a intensidade ela tem que ser preparada pelo profissional. A técnica da execução, como que eu vou executar essa ginástica. Reserva de energia, eu vou para a academia, eu preciso ter uma reserva de energia. Se eu for sem me alimentar, por exemplo, eu vou ter um problema. Vestimenta adequada. Fórmulas mágicas, às vezes, se você comer isso e depois fizer academia, se você fizer academia com plástico lá, você vai suar mais. São fórmulas mágicas que já foi provada através dos estudos que né, eles não dão certo, não são associadas à saúde. Não é isso que a gente deve buscar, né? Coisas momentâneas, a gente tem que pensar no futuro, lá na nossa velhice. Então essas fórmulas mágicas não são legais. A manutenção dos equipamentos, o uso dos equipamentos, o uso correto, não adianta eu ter o equipamento e usar errado, e também a progressão, eu vou melhorando, não adianta eu fazer o exercício no nível avançado se eu estou ainda no nível básico. E a gente chega no nosso segundo exercício. Em sua opinião, o que tem prejudicado a prática dos exercícios físicos pela comunidade? O que vocês acham? Escreva algumas estratégias que fariam esse cenário se modificar. O que anda, né, prejudicando a sociedade de realizar os exercícios físicos? O que vocês acham? Eu acho que nada prejudica. Fica a critério de vocês a resposta. E como que vocês fariam, que estratégia vocês usariam para modificar isso? Já voltamos.
Retornando então, o que vocês responderam? Existem várias respostas que vocês podem ter dado, né? Com relação ao momento que estamos vivendo, com relação ao uso da tecnologia excessiva e o que vocês fariam de estratégia. Legal quando a gente dá o problema e dá a resposta do que a gente tentaria fazer, né? Não respostas mirabolantes, mas o que seria possível de fazer. Quando a gente faz essa reflexão sobre isso, a gente começa a compreender a dificuldade de resolver alguns problemas. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, então. O que ela faz dentro da academia? Ela estrutura muitas vezes, ela consegue organizar os processos, gera o departamento financeiro, planeja ações de marketing e prepara treinos específicos. Então, a tecnologia ela vem muito associada às academias. Eu trouxe alguns exemplos, como as trilhas sonoras, elas são direcionadas, depende do horário, é um tipo de trilha sonora. Tá? Então, as academias elas têm toda essa visão de marketing também, para que traga mais alunos para o seu ambiente. As catracas biométricas, como aqui no exemplo, né? Então o aluno já chega com o seu cartão e já entra, sabe ali, sai o programa de exercício. Streaming, por exemplo, Netflix, então o aluno está fazendo aula e assistindo algo que ele gosta, que se interesse. Notificações via mensagem, o usuário ele recebe no seu celular, no seu smartphone, qual é o treinamento que ele tem que fazer naquele dia, então ele já vai preparado para aquilo. Aplicativos de treino, existem vários aplicativos de treino. O problema aí é a questão, quando a gente fala da academia tem o profissional, quando a gente faz sozinho em casa tem um problema porque a gente não tem acompanhamento profissional. A gente tem também os vestíveis, né? Wearable, que são os smartwatches e os smartbands, que são essas estruturas aqui, esses aparelhos, que eles auxiliam na prática também. Ele vai dizer, tem aparelhos que vão dizer quando que eu tenho que tomar água, se chegou o momento de eu tomar água, qual que está meu ritmo, meu batimento cardíaco, como que ele está, se eu já realizei a meta de movimento do meu dia. Então, isso tudo está cada dia mais, né, inserido na sociedade, tá? O smart vem de inteligência, tá? Inteligência dos relógios e dessas fitas aqui, uma espécie de fitas que são utilizadas na prática do exercício. Aí eu trouxe como curiosidade algumas academias diferentes que eu encontrei. Então tem algumas academias que são diferentes do tradicional. Quando a gente pensa em academia, a gente logo pensa naquela estrutura. Então eu trouxe algumas diferentes só para o conhecimento de vocês. Tem essa aqui que se chama House of Air Academy, que é o espaço fitness repleto de camas elásticas. É essa aqui da imagem aqui embaixo. Ó. Então é um espaço cheio de cama elástica para quem gosta, né, desse tipo de exercício. Existem algumas que são direcionadas para crianças só, para elas brincarem. E querendo ou não, a criança, quando você coloca ela ali meia hora, uma hora, ela está praticando algum tipo de atividade física. Isso é muito importante. Aí tem a Tempest Free Running, que é a primeira do mundo especializada em Le Parkour e Free Running. O que é o Free Running? Ela é uma versão do Le Parkour. Tá? É uma versão do Le Parkour. Mas ela usa movimentos mais acrobáticos. Então ela tem essa visão assim, mais acrobática. Mas ela vem do parkour. E o Crunch Gym, que é essa yoga gravitacional aqui na imagem, que é feita a yoga contra a gravidade, né? Então é utilizada essas fitas e tal, tecido para realizar. As principais tendências fitness para o ano de 2021. Então a gente tem treinos online, tecnologias vestíveis, treinos com peso do corpo, atividades ao ar livre, HIIT, que é aquele treino intensivo intervalado, treinos virtuais, exercícios como remédio, treinamento de força com o peso do corpo e programas para pessoas mais velhas. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício, que eu deixo aqui como dica, que vocês produzam uma nuvem de palavras sobre o seu entendimento de ginástica de academia. Então entra nesse link aqui que a professora deixou e vai lá e faz uma nuvem de palavras que vai ficar bem bacana. O que você entendeu, tudo o que você acha de palavras sobre ginástica de academia. Nós já voltamos.
Retornamos, espero que vocês tenham conseguido. Bem legal essa atividade, bem bacana esse site aqui. Continuando então, algumas dicas, alguns filmes para vocês visualizarem se tiverem tempo, se tiverem disponibilidade, relacionada a essa ginástica de academia. As 15 melhores academias do mundo, deixo aqui esse link bem legal, que tem várias academias, quais são as consideradas, né? Eles fazem estudos para ser quais as consideradas as melhores do mundo. Então aqui estão os exemplos das 15 melhores. E o que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos sobre a ginástica de academia, sua definição, os métodos, os seus objetivos, os exemplos, algumas precauções, sobre tecnologia e tendência e também alguns filmes. Eu agradeço vocês, estudantes, muito obrigada, professores também. Agradeço o nosso intérprete Ezion, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até logo. Tchau, tchau.